Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Eu quero convidar você a participar conosco neste momento da nossa devocional, uma palavra de esperança para tempos difíceis. E hoje nós vamos meditar no livro de 1 Samuel. Então queira abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no capítulo 20 do livro de 1 Samuel. O versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus: Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: Corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu, e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: Não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar: Apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam desse ajuste. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe: Anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porque juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Eu também quero convidar você, nesse mesmo livro de 1 Samuel, a abrir agora no capítulo 23, o versículo de número 15. Os versículos 15 a 18 dizem assim: Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Meus queridos irmãos e amigos, se tem algumas coisas que são evidentes para nós quando meditamos na história de Davi, uma delas é o sofrimento. O sofrimento fez parte da caminhada de Davi. O livro que Davi é mencionado, que mais é significativo para nós, com certeza é o livro dos Salmos. Os Salmos, uma boa porção deles fora escrita por Davi. O livro dos Salmos é o livro dos sentimentos, é o livro das emoções. Nos Salmos, Davi faz revelar os anseios do seu coração, as aflições da sua alma, as angústias da sua vida. E por vezes nós encontramos Davi com expressões muito fortes, expressões como: Até quando, Senhor? Expressões que fazem parte da nossa vida. Porque nós, talvez nesse dia, você já tenha feito esse questionamento para Deus. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, os problemas da família vão continuar? Até quando os problemas financeiros? Até quando os problemas de relacionamento? Até quando essa pandemia vai durar? Então, o livro dos Salmos é um livro com o qual nós nos identificamos muito, porque grande parte deles, escrita por Davi, traz a revelação dos sentimentos de Davi. E Davi, embora tenha sido um rei notável, grande guerreiro,
grande compositor, grande músico. Davi foi um homem de muitas habilidades, não obstante tudo isso, Davi curtiu na vida muito sofrimento. Ele passou por muito sofrimento, por muitas dificuldades, e esse texto de 1 Samuel que eu compartilhei com vocês, os dois textos, nos traz o contexto da perseguição que Davi sofria por parte de Saul. Você que tem costume com as Escrituras, com certeza você lembra da história de que Davi passou bons anos de sua vida fugindo de Saul, o rei, porque Davi foi escolhido para reinar no lugar de Saul, e Saul bem o sabia e passou a odiar Davi e a perseguir Davi de toda forma. Mas também tem algo que chama atenção na história de Davi, não apenas o seu sofrimento, mas a sua amizade com Jonatas. Jonas era ninguém menos do que o filho do rei Saul. E isso é muito significativo para nós. Nesses tempos que nós temos vivido, em que parece imperar o egoísmo para todos os cantos, nós temos a história de um moço, príncipe, que tinha direito ao trono e que sabia que Deus havia escolhido outro para reinar no lugar do rei, que era seu pai. Logo, Jonatas nunca seria o príncipe. No entanto, Jonatas abre mão do trono, símbolo de poder, em nome da amizade que ele nutria para com Davi. Davi passa então por tempos difíceis e Davi, no seu relacionamento de amizade com Jonatas, já havia alertado a Jonatas acerca da situação de que Saul, o rei, o odiava a ponto de desejar a sua morte e que, na verdade, estava tramando meios para que Davi morresse. Jonatas não queria acreditar naquilo de maneira alguma, até mesmo pela maneira como como Davi entrou na vida de Saul, o rei. A Bíblia fala que Saul estava atormentado por um espírito demoníaco, de maneira que Saul ficava desesperado quando aquele espírito se manifestava nele, e então ele precisava de que alguém tocasse, de uma forma muito hábil, a harpa, para que ele ficasse aliviado naquele momento em que sentia-se pressionado por aquele espírito maligno. E então foi levado a Saul Davi, que era reconhecido como um grande músico, e quando Saul era atormentado por aquele espírito maligno, Davi tocava a harpa e então aquele espírito fugia. E Saul então encontrava paz. E também, um pouco depois desses momentos, Davi foi novamente apresentado a Saul como candidato a enfrentar Golias, o gigante filisteu, que estava desafiando a nação de Israel para uma batalha entre apenas dois guerreiros, um representando cada país, e o vencedor haveria de dominar sobre o povo derrotado. Então a história de Davi é uma história de benefícios praticados para com Saul, de maneira que Jonatas, filho de Saul, não conseguia acreditar de maneira alguma que o seu pai desejava o mal de Davi, uma vez que Davi havia feito tanto bem para Saul. E Jonas então põe à prova aquela situação e fica revelado a ele de fato que Saul odiava Davi e queria Davi morto. Então esse momento que nós vemos no primeiro texto aqui, a despedida de Davi e de Jonatas, ela é resultado dessa descoberta de Jonatas. Agora é evidente, Saul não esconde mais do seu filho Jonatas o desejo do seu coração, e a perseguição agora contra Davi, ela com certeza ela vai ser intensificada. Então Jonatas, ele trata uma estratégia com Davi, o escudeiro dele não entende nada, quando lança as flechas e dá aquela palavra, vai para lá de ti. Aquilo é uma senha que Davi e Jonatas haviam combinado para que Davi entendesse se deveria se aproximar ou se ele deveria não se aproximar de Jonatas. E ali então eles se despedem. Eu
esse texto é muito bonito, e ele é muito mais bonito quando você tem a disposição de ler a Escritura completa, de ler todo o texto bíblico. Eu e Eliane ontem estávamos fazendo a nossa devocional, e quando nós chegamos aqui nesse texto, aqui no versículo de número 41, indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul, e prostrou-se rosto em terra 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Aqui, quando nós terminamos de fazer a nossa devocional, Eliane me disse assim, que triste esse texto. Realmente um texto muito triste. 2 grandes amigos. A Bíblia diz que a alma de um havia se apegado à alma do outro. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. Eu tenho certeza que você tem um amigo assim. Eu tenho amigos assim. Com certeza você também tem. Amigos mais chegados que irmãos. Amigos que você sabe que você pode contar com eles para qualquer situação da vida. Algumas vezes é uma pessoa só. Alguns têm sorte e conseguem aí uns 3 ou 4. Mas amigos assim, com certeza nós não vamos encher as nossas mãos com amigos de nível assim tão elevado. Então a Escritura nos mostra um momento de sofrimento. Davi está sofrendo. Ele está sofrendo porque o bem que ele fez para Saul agora estava sendo devolvido para ele na forma de mal. Porque Saul estava devolvendo o bem com maldade. Estava fazendo que Davi fugisse da sua terra, que Davi fugisse dos seus amigos. Davi é obrigado a levar os seus pais e entregar aos cuidados de um rei vizinho para que os seus pais ficassem sob proteção durante aquele período que o rei Saul o estava perseguindo. Era grande aflição no coração de Davi. E nesse momento de aflição, o texto bíblico fala que cada um foi para o seu lado, mas ainda não era o último encontro deles. Embora quando nós lemos esse texto, a tristeza toma conta do nosso coração. São amigos que estão se separando, e eles estão se separando por causa das situações adversas da vida. E se você olhar com bastante cuidado as Escrituras, a partir daqui vai ser intensificada a perseguição de Saul para com Davi, a ponto de Saul até cometer uma loucura. Davi cometeu uma loucura por causa daquela perseguição. Davi está tão desesperado com a perseguição que Saul está promovendo contra ele, que Davi vai buscar auxílio no meio dos inimigos. E lá no meio dos inimigos ele é reconhecido como o grande Davi, que matava os filisteus e que as mulheres cantavam que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E a Bíblia então conta pra gente que Davi teve que fingir de doido, de maluco, para que ele pudesse sair daquela situação. Quando o rei viu que ele estava lá dando uma de doido, babando e tremendo, mandou que sumissem com ele da presença dele, porque de maneira alguma um homem daquele seria o grande Davi, libertador do povo judeu, inimigo dos filisteus. Então Davi estava sofrendo por causa daquela perseguição de Saul. Um homem a quem ele havia feito muito bem, agora havia se tornado seu grande opositor, seu grande algoz, seu grande inimigo. Jonatas é seu amigo, Jonatas alerta Davi, realmente é verdade. Saul tem ódio consumado contra Davi. Davi deve fugir para poder salvar a própria vida. Mas após essas perseguições, Jonatas e Davi ainda têm mais um encontro. Agora é o encontro derradeiro, é o último encontro deles. E aqui nesse momento tão difícil, ele recebe uma palavra de conforto. Ele recebe uma palavra de esperança. Não é verdade que nós, nos tempos aflitivos da vida, precisamos de uma palavra de esperança? E quando essa palavra de esperança vem de um amigo, essa palavra é muito confortadora ao nosso coração. Uma palavra de esperança vinda de quem quer que seja faz muito bem. Mas uma palavra de esperança quando vem de um amigo, quando vem do melhor amigo, é algo extraordinário. O texto aqui no capítulo 23 fala que Davi estava ali fugindo de Saul, que procurava tirar a vida.
e se deteve em Oreza, no deserto de Zif. E então Jonatas foi ao seu encontro, e a palavra de esperança de Jonatas para Davi foi a seguinte, ele diz aqui, não temas, não temas, porque Davi estava temeroso. Você não diz não temas para quem não esteja temendo alguma coisa. Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Ou seja, fica tranquilo, não tenha medo. A mão do meu pai não vai alcançar você, não. Com certeza, Jonatas estava se comprometendo aqui a fazer tudo que estivesse ao seu alcance ele mesmo, para que o seu pai Saul não lograsse êxito em capturar e assassinar Davi. Porém, tu reinarás sobre Israel. Essa palavra havia sido dada por Deus por intermédio do profeta Samuel. Deus havia escolhido Davi, e Samuel foi o profeta de Deus que ungiu Davi, para que Davi fosse reconhecido como aquele que haveria de reinar em Israel no lugar de Saul. E Jonatas, ele reconhece a profecia de Samuel como sendo uma profecia da parte de Deus. E nesse momento, receber a palavra do filho do rei, daquele que o persegue, é muito confortador. Não temas, porque a mão do meu pai não vai te alcançar. Você vai reinar sobre Israel. Eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para sua casa. Ali foi o último encontro deles. Na verdade, Jonatas estava aqui profetizando que Davi haveria de reinar, que Saul não mais conseguiria tocar em Davi, que Davi iria reinar sobre Israel, mas Jonatas não seria o segundo. Jonatas não seria o braço forte. Jonatas iria morrer logo em seguida, na grande batalha contra os filisteus. Vai morrer nessa batalha Saul, mais os seus filhos, e entre eles Jonatas. Então, dois grandes guerreiros morrem no mesmo dia, pai e filho, morrem no mesmo dia naquela batalha. Mas essa palavra trouxe sossego ao coração de Davi. E a Bíblia diz que muito tempo depois, muitos anos depois, Davi levantou um dia de manhã e com uma coisa perturbando a cabeça dele. Ele havia feito um voto com Jonatas, de que queria proteger a descendência de Jonatas. Então ele levanta aquele determinado dia e ele chama os seus conselheiros e faz a seguinte pergunta: existe porventura alguém da descendência de Saul, algum filho, algum parente de Saul que tenha sobrevivido, para que eu possa usar de bondade por amor de Jonatas? Ele nunca se esqueceu de Jonatas, porque Jonatas foi o seu grande amigo, Jonatas foi o seu grande companheiro, e no momento de maior aflição, Jonatas ficou ao seu lado contra o próprio pai. Jonatas disse para que ele não temesse, e Jonatas confirmou a palavra de Deus de que Davi haveria de reinar sobre Israel. Tomara que você tenha um amigo assim, uma amiga assim, uma pessoa de confiança que chegue a você e diga a você para não temer, que ela vai estar ali do seu lado, ela vai estar ali à sua disposição para te ajudar no que for necessário, de maneira que os inimigos não vão tocar em você, porque para tocar em você, primeiro ele vai ter que tocar nessa pessoa. Mas eu quero dizer a você que nós temos um amigo assim, um amigo muito maior do que qualquer outro, porque é o Senhor Jesus, Senhor e Salvador nosso. A Bíblia diz que ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. O diabo é nosso inimigo. O diabo nos odeia com ódio consumado. E o diabo tudo fará para nos desviar dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz que, se fosse possível, o diabo haveria de disfarçar-se até em anjo de luz para enganar os eleitos. Mas não é possível. E ele nunca vai ter sucesso, porque Jesus, o grande amigo, está comigo e com você para os momentos difíceis da nossa vida. Vamos orar.
Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos mostra Davi, o grande rei de Israel, nos momentos mais aflitivos de sua vida, nos melhores anos de sua vida, em que ele passou fugitivo por causa de Saul, aquele a quem ele havia feito tanto bem e que se tornara o seu maior inimigo, o seu grande opositor. Naqueles tempos difíceis, naqueles tempos de aflição, Davi encontrou em Jonatas, o príncipe, o filho de Saul, um verdadeiro amigo, um verdadeiro companheiro, que estava ao seu lado, pronto a abrir mão do poder, das riquezas, da fama, do título de príncipe, de herdeiro do rei, em nome daquela amizade. E levou para Davi, naqueles tempos difíceis, uma palavra de esperança, de que Davi seria bem-sucedido, de que aqueles tempos difíceis iriam passar e Davi finalmente haveria de se sentar no trono de Israel. Deus bendito, levanta gente assim em nossa vida. Que nós tenhamos amigos, amigas, pessoas de bem, quer seja na família, no trabalho, nos nossos relacionamentos e principalmente na igreja. Pessoas que tenham disposição de dizer para nós: não temas, confia somente, Deus é contigo. E que nós, ó Deus, por meio do teu Espírito Santo, jamais venhamos esquecer que Jesus é o grande amigo. Jesus é o verdadeiro amigo que deu a sua vida na cruz do Calvário para que nós não recebêssemos a morte terrível que estava proposta a nós. Jesus, o verdadeiro amigo, está fazendo uma obra completa na minha vida e na vida de todos aqueles que têm o temor do Senhor. Confirma, ó Deus bendito, com o teu Espírito Santo agora, que esta obra há de ser completada até o grande e maravilhoso dia de Deus. Consola-nos, ó Deus, nos tempos difíceis, por meio das grandes amizades e principalmente por meio de Jesus, o nosso grande e verdadeiro amigo. Assim oramos, no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. E semana que vem, na próxima quarta, estaremos novamente, vamos nos encontrar novamente para mais uma devocional. Uma palavra de esperança para tempos difíceis.